O livro de Lilith. A página que foi queimada. Dizem que havia um livro antigo, de páginas ocultas e palavras escritas com tinta de silêncio. Um manuscrito que não brilhava sob a luz dourada dos altares, mas que ardia nas mãos de quem o ousava abrir. Era o livro de Lilith. Nele se contava a história de uma mulher feita da mesma terra que o homem, não da sua costela, não de um fragmento, mas da mesma substância, da mesma poeira primordial. Uma mulher que diante do decreto da submissão não se curvou, que diante da ordem do silêncio levantou-se, que diante de um trono, ainda que fosse o do próprio céu, recusou-se a rastejar. Esse livro não foi perdido por acaso. Ele foi retirado, arrancado, silenciado, não com fogo, mas com esquecimento, não com espadas, mas com dogmas. Cada concílio, cada cânon, cada nova edição da escritura oficial era mais uma pedra lançada sobre a cova onde enterraram o nome de Lilith. Não podiam permitir que houvesse registro de uma mulher que escolheu, de uma mulher que disse não, antes mesmo que o pecado tivesse nome, de uma mulher que, ao invés de cair, ascendeu por ter ousado existir inteira. E assim, fizeram dela um mito, depois um monstro. Reescreveram seu rosto com traços de medo e rancor. Disseram que voava nas noites para roubar crianças, que seduzia homens em sonhos, que era a mãe de demônios, a esposa do caos. Mas nada disso era verdade. Ou talvez fosse, se olharmos com os olhos dos que temem a liberdade. Pois para aqueles que constroem seus reinos sobre a obediência, toda alma livre é uma ameaça. Lilith não desapareceu. Foi guardada em sussurros, preservada em fragmentos do Talmud, nas margens do Zohar, nos ecos esquecidos dos Midrashim antigos. Seu livro sobreviveu, não nos pergaminhos da ortodoxia, mas na pele das mulheres silenciadas, na fúria dos oprimidos, na lembrança que insiste em não morrer. Há quem diga que seu nome ainda está lá, escondido entre as letras hebraicas de Gênesis, disfarçado nas entrelinhas da criação. Como uma chama oculta sob as cinzas, pronta para reacender quando o vento da verdade soprar. Porque livros queimam, mas ideias não. Porque páginas podem ser rasgadas, mas memórias ressurgem. Porque nomes podem ser banidos, mas sempre haverá quem os escreva novamente, na terra, no sangue, no grito. E assim, o livro de Lilith continua, escrevendo-se em cada ato de coragem, em cada escolha feita com o coração desperto, em cada voz que recusa o silêncio, pois a verdade que tentaram enterrar é a mesma que hoje floresce entre as cinzas. Lilith não foi esquecida. Ela apenas esperou o tempo certo de voltar, e seu livro, ainda que queimado, jamais deixou de arder. Um nome sussurrado nas entrelinhas, Lilith não aparece nos livros canônicos da Bíblia, não porque sua história seja irrelevante, mas porque ela era perigosa. Perigosa demais para os impérios que se alimentam da submissão. Perigosa para as doutrinas que consagram o silêncio como virtude, a obediência como salvação e a renúncia de si como santidade. Seu nome foi apagado dos textos, mas não da memória. Ela sobreviveu, não nas páginas consagradas pelos concílios, mas nas entrelinhas dos esquecidos, nos vestígios de uma ancestralidade rebelde. Lilith vive onde os olhos distraídos não enxergam, onde a voz do sagrado é mais sussurro do que trovão. Ela se escondeu nos textos apócrifos, nos manuscritos guardados à margem, nos rolos poeirentos que os sacerdotes preferiram ignorar. Está nas lendas que atravessam desertos, nos mitos que sobrevivem aos séculos, nas histórias murmuradas por anciãs de olhar profundo em noites de lua cheia. Lilith está na tradição oral que escapa às bibliotecas, na sabedoria das mulheres que nunca aprenderam a ler, mas sempre souberam contar. Ela canta em canções que não estão nos salmos, mas nos ventres que carregam revolução, nos corpos que não aceitam moldes, nos pés que caminham fora das rotas traçadas, no sangue que se recusa a fazer aliança com a culpa. Lilith
É o eco de uma pergunta que nunca foi respondida, porque sua existência é, por si só, uma resposta. Ela é a rachadura na muralha do dogma, o sopro de vento que apaga velas em templos silenciosos. É a fagulha que acende o fogo nos olhos de quem já não aceita ser moldado pelo medo. Enquanto pregam sobre Eva, submissa e moldada para agradar, Lilith sussurra aos corações inquietos. Antes de aceitar ser criada para alguém, lembre-se de que você nasceu inteiro. Seu nome continua a ser pronunciado, não nos púlpitos, mas nos ritos secretos, nos sonhos onde ela aparece alada, indomada, com os olhos cheios de chama e o ventre cheio de estrelas. E quem a escuta, mesmo que só por um instante, nunca mais é o mesmo. Pois Lilith não pertence ao esquecimento. Ela pertence àqueles que ousam lembrar. A transfiguração no deserto Piro, o deserto do exílio. Depois de erguer seu trono nas sombras, Lilith seguiu adiante. A jornada não havia terminado. Havia ainda um lugar onde nem mesmo as sombras se moviam com facilidade. O deserto. Era uma terra estéril, onde o vento carregava nomes esquecidos e os dias se estendiam como feridas abertas. Mas Lilith não temia o vazio. O deserto era para ela um espelho cru onde nada se escondia. Nele não havia distração, apenas a verdade. Ali, enfrentou a privação do conforto, o abandono das vozes, o peso da solidão absoluta. Mas a cada passo, algo dentro dela mudava. O que antes era dor, tornava-se entendimento. O que antes era ferida, tornava-se caminho. Segunda, a alquimia da dor. Cada lágrima que Lilith derramava no deserto se tornava semente. Uma semente que não brotava na terra, mas em sua própria alma. A sede ensinou-lhe a reconhecer o valor do essencial. A ausência ensinou-lhe a reconhecer sua própria presença. As feridas abertas em seu corpo e espírito foram lentamente se fechando, não com esquecimento, mas com memória. A dor deixou de ser apenas dor. Tornou-se escudo. Tornou-se língua. Tornou-se oráculo. Era como se cada sofrimento antigo revelasse um nome novo, um dom oculto, uma verdade antes negada. 3. O canto do silêncio. No meio do deserto, onde nenhuma voz ecoa, Lilith aprendeu a ouvir o silêncio. E nesse silêncio descobriu o canto das origens. Uma música ancestral que não vem dos céus, mas da própria carne. A voz que ela encontrava ali não era a de anjos nem de deuses. Era sua. Firme, grave, madura. Uma voz que sabia quem era, porque havia atravessado o fogo da perda e o abismo do esquecimento. Ao cantar, Lilith não buscava aplausos. Cantava como quem reconhece o próprio nome após séculos de silêncio. Cantava como quem consagra a dor e a transforma em ritual de renascimento. 4. A comunhão dos exilados. E foi no deserto, esse espaço árido onde tudo parece morrer, que Lilith encontrou outros. Anjos caídos, almas rebeldes, seres sem lugar. Eles não chegaram com glórias nem trombetas. Chegaram em silêncio, como quem reconhece um farol aceso na escuridão. Em Lilith, viram espelho. Em sua resistência, viram promessa. Não era preciso dizer muito. A linguagem entre eles era feita de olhares, de cicatrizes, de presença. Ninguém exigia explicação. Todos compreendiam o que significava escolher a verdade acima da obediência. V. A nova criação. Lilith não reconstruiu o Éden. Ela não queria um novo jardim de ilusões. Em vez disso, criou um espaço profundo, vivo, onde cada ser pudesse existir em plenitude. Ali não havia mandamentos esculpidos em pedra. Havia escuta. Havia memória. Havia liberdade. Seu reino não era visível aos olhos que buscam brilho. Era percebido apenas por aqueles que têm coragem de descer ao próprio deserto. Lilith tornou-se mais do que rainha. Tornou-se guia dos que não aceitam moldes. Guardiã de um caminho que só pode ser trilhado por quem tem coragem de se desfazer e se refazer nas sombras. E ali, onde tudo parecia fim,
Ela revelou o princípio. A liberdade não é destino, é nascimento.